minha visão. Porque às vezes ele parece que sofre de miopia espiritual, do estigmatismo. Ele só vê assim, um Paulo na frente dele. Não, tem muita coisa para se fazer. Trabalhar enquanto é dia, antes que a noite venha, quando ninguém mais pode se trabalhar. É tempo agora de trabalhar na obra do Senhor. Nós às vezes trocamos as coisas por numerário. É claro que todos nós precisamos de numerário, evidente. Hoje tudo é a base do dinheiro. Mas Deus também saiba que Ele vai suprir a nossa necessidade. Os irmãos creem? Prosseguindo aqui o livro. Prosseguindo aqui o livro, diz assim. Eu já vou mudar para a página seguinte. Diz assim, olha. Devemos atentar para o fato de que neste texto de João, o Senhor Jesus nos revelou qual é a vocação principal do cristão, de todos os cristãos, independentemente do que ele faça, como trabalho ou ganha-pão. João 14, 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, quem crê, a coisa fundamental, a chave, é quem crê em mim. Porque às vezes também as pessoas têm o costume de dizer, eu tenho muita fé. Ou então ele não sabe o que é muita fé. Aí eu creio, mas às vezes crê só de lábios. Mas o coração dele está muito distante. Então Jesus disse assim, quem crê em mim fará o quê? As mesmas obras que tenho realizado, até maiores. Nós, foi o que aconteceu com os apóstolos no início da igreja primitiva. Chegar ao ponto, os irmãos já devem ter lido, chegar ao ponto, veja bem, chegar ao ponto de colocar doentes em camilhas, que deveria ser tipo uma padiola, para que ao menos a sombra de Pedro, a sombra dele, curasse os enfermos. O texto sagrado não diz que tipo de enfermidade, mas como era muito comum as pessoas ter problema de paralisia ou outro tipo de enfermidade, então, evidentemente, que colocava para que quando ele passasse, a sombra dele cobrisse aqueles enfermos para que fosse curado. Os irmãos entenderam o que eu disse? Oxalá que isto acontecesse conosco, quando nós fôssemos em hospitais orar por alguém e os médicos dizer, pastor, por favor, vem aqui, entra aqui nesse quarto. E assim a nossa presença, os doentes seriam curados. Não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso? Já pensou o irmão, a irmã? Só que isto não é para a pessoa se vai descer, se gloriar. Você viu o que eu fiz? Lá eu cheguei lá e o paralítico andou. Não. Toda honra, toda glória é para ele. Porque eu conheci alguns também que Deus começou a abençoar. Posterior, ele achou que ele era o bambambam. Entendeu? Não, porque eu faço. Entendeu? Não é assim não. Deus usa, nós somos um instrumento na mão de Deus. Agora precisa ver que tipo de instrumento que nós estamos sendo. Então nós temos que ser instrumento na mão de Deus. Às vezes tem um irmão que está caído, afastado, magoado, triste. Nós temos que dar uma palavra de ânimo. O soldado ferido precisa ser tratado. Já pensou numa guerra? Soldado foi ferido, deixa ele lá. Não, para ele é levado a um hospital de campanha e ele vai ser cuidado lá pelos médicos no hospital de campanha. E assim é a igreja de Deus. A igreja de Jesus tem que cuidar daqueles que se afastaram da igreja. Alguns, evidentemente, são tinhoseiros, como diz o nordestino. Não quero mais voltar. Aí são casos diferentes. Cada caso é um caso. Mas tem pessoas que estão fracas na fé. E nós temos que ajudar estas pessoas. Alguns dizem, eu vou embora da igreja. Não há motivo para ir. Mas às vezes alguém perturbou a cabeça dele ou dela e que ele sai da igreja. Por qualquer motivo. Não, nós devemos manter
a nossa fidelidade aonde nós fomos chamados. Orar, outros eu vou tomar uma decisão. Não, e tem alguns querendo justificar, diz assim, eu já orei a Deus. Como eu percebo que não é pessoa de oração, eu ouço por questão de ética de educação, mas eu sei que ele não orou não, mas ele diz, eu orei a Deus, e Deus mandou sair daqui. Deus não pode tomar uma medida dessa, a não ser em casos excepcionais. Então, são coisas que não tem respaldo na palavra de Deus. Então, Jesus aqui diz assim, na verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho feito. Não é isso? É na página que eu estou, página 82, né? Aí diz assim, que o seu trabalho tem a ver com as mesmas obras que Jesus realizou. Trabalho de Jesus não era, trabalho de Jesus não para. O texto é muito claro, todos nós que cremos em Jesus, continuaremos seu trabalho. Jesus, evidente, chamou 12, um deles negou Jesus, um deles negou, que era Judas. Jesus sabia disso, tanto é que Jesus escolheu 12 e um de vós é um diabo. Porque Jesus sabia que no decorrer do século da igreja, haveria pessoas assim. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, no Brasil, nós temos um batalhão de pessoas desigrejadas. Os irmãos sabem por que estão desigrejadas? Porque nunca tiveram raízes. Ele não tinha raízes, não tinha maturidade cristã. Porque se tivesse maturidade cristã, ele jamais abandonaria os santos caminhos do Senhor. Então ele procura se justificar. Porque eu fiquei escandalizado com A, com B, com C, com pastor, etc. Não, eu nunca me escandalizei com essas coisas. Nunca me escandalizei. Fico triste quando acontecem umas coisas que não deveriam acontecer. Então, mas a membresia da igreja, que está enraizado, tem um ensino sólido. Gostou da palavra? Gostou? Gostou da palavra? Sólido. Pega para você. Tem um ensino sólido da palavra de Deus. Ele não desvia dos caminhos do Senhor. Eu só vi um irmão da glória. Quem foi que deu glória? Tem ensino sólido da palavra de Deus. Então ele não se desvia. Pode acontecer coisas horrendas. Eu, quando tomei minha decisão, falei, pode cair o prédio lá do Banco do Brasil em São Paulo, do estado de São Paulo, jamais. Pode destruir a Avenida Paulista, jamais eu vou deixar, eu vou desistir. Tomei essa decisão. Então nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Para servir a Deus, você tem que ter garra para servir a Deus. Principalmente o obreiro, que foi chamado, separado para a diaconia, para o presbitério, para o evangelista ou pastor da igreja. Entendeu? Ele tem que orar, pedir a direção de Deus. Ele não pode tomar medidas precipitadas, entendeu? Medidas que descabíveis, mas ele tem que ter a direção de Deus. A direção, Senhor, todo dia, Senhor, dá-me a tua direção, para que eu não faça nada precipitadamente. Então, a responsabilidade é grande. Assim como o cidadão se inscreve para entrar numa empresa, quer seja uma empresa mista, uma empresa do governo, entendeu? Ele se inscreveu, ele tem que cumprir as determinações do seu superior. Na igreja, nós não temos compromisso com coisas secundárias. O meu compromisso é com ele. O meu compromisso é com ele. O meu compromisso é com ele. Eu sou responsável da igreja e cuido das almas dos irmãos. Tanto é que o escritor aos Hebreus diz assim sobre os pastores, estão lembrados? Como é que é? Obedecei vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas e como aqueles que hão de dar conta. Então a nossa responsabilidade não é prestar conta à Secretaria da Fazenda do Estado, ou o fisco, a Receita Federal. Não, o nosso compromisso é com ele. E sendo com ele, supera todos isto que eu disse. Vem superar tudo.
porque eu tenho que ter responsabilidade, não falar, evidentemente, coisas que não está dentro da palavra de Deus. Então eu tenho que ter todo cuidado. Eu não posso ensinar uma heresia para os irmãos. Hoje é o que mais nós vemos em São Paulo, no Brasil, é muita heresia. Uma certa ocasião, o cidadão chegou, falou: senhor pastor, pastor não senhor, eu sou apóstolo. E daí? Eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Uma ocasião tinha um irmão que queria por toda maneira que me separar de bispo. Eu falei: não quero. Bispo na Bíblia, se você fizer uma análise, bispo é o presbítero. Então, se eu sou pastor e passo a ser bispo, então eu voltei para trás. Porque eu sou pastor, agora sou bispo, então eu regredi. Eu sou agora presbítero da igreja. Para ser apóstolo, as qualidades para ser apóstolo, eu vou voltar a fazer essa observação, porque muitos não sabem. Para ser apóstolo tinha que ter estado com ele, visto os milagres que ele fez, se alimentado com ele, visto os milagres que ele fez, né, a multiplicação dos pães, a cura dos enfermos, assistir à crucificação dele, posterior estar com ele após a ressurreição e no dia que ele subiu ao céu. Ele ficou 40 dias junto com os discípulos, levou no monte Betânia e ali deu as últimas instruções, e os seus pés se deslocaram do solo, ele foi para o céu. Não me consta que esses que dizem que é apóstolo, que eles estiveram lá. Consta? Hã? Não. Então, eu sou apóstolo. É muita arrogância. Fala: eu sou servo do Senhor Jesus. Um dia encontrei com um irmão ali no Manhambi, um irmão famoso. Falei: permite eu cumprimentar o senhor? Ele falou: é um prazer. É um prazer cumprimentar o senhor. Ele falou: para mim também é um prazer conhecer. Qual o nome do senhor? Meu nome? Um escritor, um homem viajado, um homem com uma larga experiência. Em nenhum momento eu sou fulano de tal, eu escrevi diversos livros, eu sou também, etc., e outros adjetivos que ele pôs. Não, ele disse: eu sou servo do Senhor Jesus. Servo do Senhor Jesus. Nós somos servos. Vou repetir: nós somos servos do Senhor Jesus. Diz aqui a palavra de Deus. A vida cristã, embaixo. O Senhor está falando do cristianismo normal. Trata-se de uma promessa para todos os crentes. Portanto, não há exceções aqui. Se você é cristão, você fará as mesmas obras que Jesus. Você não poderá pensar: isso é para pastores, é o que sempre às vezes os cristãos, veteranos, cristãos altamente espirituais. Nós temos que ser crentes espirituais, porque na igreja do Senhor há também dois tipos de crente: há o crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal, ele tem prazer, ele tem alegria na alma de estar na igreja. O pastor Paulo Romero, que os irmãos não puderam ouvi-lo, ele disse que quando Jesus salvou ele ficava o tempo todo na igreja chorando. Não foi? Ele ficava chorando o tempo todo. Aí foi trabalhar na Embraer, que é Embraer, aliás, foi trabalhar lá, que é fabrica aviões. Depois foi para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos 6 anos, fez teologia e depois, mais tarde, voltou para o Brasil e foi separado para o obreiro e posterior pastor. Então é assim que Deus faz. Tem alguns que querem começar lá em cima. Não, primeiro tem uma escada. A escada começa aqui, lá embaixo. Aí você vai subir. Mas tem alguns que querem cortar atalho. Então, meus amados irmãos, diz aqui o texto: os crentes simplesmente crentes, farão as mesmas obras que Jesus fez, que realizou. Isso é absolutamente surpreendente. Já passamos por estas fases em outro texto de João: quem crê em mim, quem crê nunca mais terá sede.
foi que Jesus disse para a mulher samaritana: quem crê em mim nunca mais terá sede. Aquela mulher, os irmãos conhecem o fato, está registrado no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana. E havia, evidentemente, uma espécie de uma rivalidade. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus e vice-versa. Jesus senta, né? Jesus veio, estava cansado, como homem, né? Ele era humano e queria água. E ela não tinha uma caneca ou coisa que ovalha para tirar água. E Jesus então começou a dialogar com ela. Quando os discípulos voltaram, ficaram surpreendidos o que Jesus estava conversando com uma mulher, que também não era comum um homem, né, um judeu, conversar com uma mulher samaritana. E Jesus estava conversando para nos dar o exemplo que nós não podemos fazer acepção de pessoas, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja de outra raça. Nós temos que considerar todos, e todos precisam da salvação. Todos precisam de salvação. E aí o texto diz assim: rio, aqui no outro versículo, rios de água viva brotarão do seu interior de quem crê em mim. Jesus disse aqui uma metáfora. É claro que quando ele rios de água viva, a pessoa está tão cheia do Espírito Santo que ele transborda. Ele tem prazer, ele tem alegria de expressar que Jesus salvou, que Jesus transformou, que Jesus limpou, que agora ele é um novo homem, ele é uma nova mulher em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Foi o que nós ouvimos hoje pela manhã do pastor Israel. É uma nova criatura em Cristo. Então a vida dele é mudada. Quem muda? É o pastor da igreja? É o psicólogo, que a igreja tem um psicólogo? Não. É um psiquiatra? Também não. É um psicanalista que vai mudar? Não. Não, jamais. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, que vai fazer a obra no coração do ser humano. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Desde o momento que ele aceita Jesus, passa a ser um bom esposo, passa a ser um bom pai, e assim sucessivamente. Dificilmente os irmãos vão verificar que tem um crente junto com a esposa na delegacia brigando. Nunca, jamais. Quando Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 45, ele governou 15 anos o país. Uma ocasião formou-se uma comissão, porque as igrejas evangélicas estavam crescendo, principalmente as igrejas pentecostais. Estava crescendo. E alguém, então, foi falar com ele se tinha condições de pôr um freio, de reduzir, não permitir não permitir que se espalhasse a igreja evangélica. Ele disse assim: vocês fazem o seguinte, verifica na cadeia quais são os crentes que tem lá e me traz aqui. Ele foi sábio. Aí foram checar, verificar, passou um tempo, não encontramos nenhum, não tinha nenhum crente. Então como é que vocês querem que eu proíba a igreja evangélica progredir, se expandir? Calou a boca. Então, meus amados irmãos, porque o crente lavado no sangue de Jesus, ele tem uma conduta diferente, uma postura diferente, em tudo, entendeu? É uma pessoa educada, e assim sucessivamente. Irmão, me diga quanto tempo tem. Já passou? Oxi. Tem certeza? Como? Que horas são? Mas vocês não me passaram dentro do horário, né? Eu acho que não. Mas tudo bem, irmão. Depois os irmãos vão acompanhar que o livro ele é enriquecedor. Os irmãos não deixam de ler o livro e pode comprar lá com a irmã, quem não comprou, e por gentileza não deixa de ler o livro em nome do Senhor. Nesse instante eu convido o pastor Djalma para subir ao altar e dar continuidade. Ele vai falar agora o capítulo 8. Amém? Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão,
mas para sempre. Amém. Quem está assistindo na internet, nós vamos agora ao capítulo 8 do nosso temário. O pastor Djalma Lopes vai falar durante 50 minutos. Para quem não conhece, que eu faço questão de fazer a apresentação, o pastor Djalma Lopes, psicólogo e psicoterapeuta, foi professor da ETAD, é professor de teologia no seminário da Assembleia de Deus lá em São Bernardo, FATEBN, e também palestrante para casais. E da onde, pastor? Pastor Djalma é da onde? É da Igreja Betânia. Uma palavra, pastor Djalma Lopes, ministrando o oitavo capítulo do livro nessa tarde. Meus amados, nós estamos dentro do horário, vamos acabar dentro do horário. O pastor Djalma já sabe o tempo que tem. Vocês já estão sabendo que assim que nós terminarmos essa plenária, nós temos um lanche, hein, irmã Flávia? E, repetindo, para quem adentrou agora há pouco, o jantar será após o culto. Com a igreja, pastor Djalma. Eu vou até às 4h30, é isso? 4h30. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu me sinto muito honrado por estar aqui nessa tarde, ouvir o pastor Ducler. Já pudemos ouvir o pastor Paulo Romero, não é, que trouxe-nos aqui uma palavra abençoada, né, pastor? Uma palavra abençoada do pastor Paulo Romero. Hoje pudemos ouvir aqui o pastor Ducler. E eu estou tendo o privilégio de compartilhar algumas coisas com os irmãos em torno do capítulo 8, rompendo limites pessoais pela fé em Jesus. Nós vamos das páginas 95 até a 104, tá? Eu fiz um esboço a partir do conteúdo. Eu acrescentei algumas coisas minhas a partir, né, daquilo que nós entendemos aqui, das prerrogativas aqui, dos fundamentos que foram apresentados aqui pelo pastor José Elias Crossi. Pastor Elias também, eu conheço ele já faz um bom tempo já. Pastor Elias, eu conheço ele uns 44 anos, eu conheço o pastor José Elias Crossi. Um instrumento de Deus que montou aqui esse belíssimo estudo da palavra de Deus, tempo de coisas maiores, aqui nessa 26ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Eu quero louvar a Deus aqui pela instrumentalidade do pastor Ducler, porque sempre tenho desejo, né, de dar um espaço importante para a Escola Bíblica de Obreiros e Membros, no sentido de que a Igreja do Senhor, obreiros e membros, estejam debruçados aí, para refletirmos um pouquinho nas coisas de Deus, tá? Então nós vamos falar então sobre rompendo limites pessoais pela fé em Jesus. É um texto que está falando bastante sobre algumas questões da área comportamental e me chamou bastante a atenção, que eu acho muito importante, até porque vez ou outra eu preciso sempre reciclar algumas coisas na minha vida comportamental. A gente sempre precisa reciclar alguma coisa, fazer uma autocrítica, sem baixar a chamada autoestima. Júlia, se der para você dar um pouquinho de retorno, jovem Júlia é sempre atenciosa, essa jovem. Som, pode dar um pouquinho mais, Júlia, de retorno, que aí eu desgasto menos a minha voz, que hoje lá no seminário eu tive que pregar de manhã também, aí o diretor pedagógico, ele me põe para dirigir uns louvores lá também, estou com a minha voz um pouquinho desgastada. É uma satisfação ver os irmãos aqui das congregações de registro, né? E de outras congregações, Itapetininga, Capão Bonito, enfim, Jardim Brasil, né? Todos os irmãos aí. Rompendo limites pessoais pela fé em Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus 21 e 22. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia.
Vamos aproveitar bastante o tempo aí, para Deus nos ajudar. Mateus 21 e 22 diz assim, a santa e gloriosa palavra de Deus: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Eu vou ler mais uma vez. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Não é? Logicamente que tem coisas que nós pedimos, nós podemos estabelecer uma primeira consideração que nós pedimos e vamos crer para receber. Outro dia eu estava atendendo um paciente e ele falou para mim, eu queria compartilhar um sonho, né? Às vezes eu gosto que o paciente compartilhe algum sonho com a gente, não é? Eu não sou um expert em interpretação de sonhos, não sou junguiano, não é? Carl Gustav Jung foi um grande terapeuta, enfim. E ele falou, eu sonhei que eu tinha que caminhar 800 quilômetros e eu estava num elefante, montado num elefante, não é? 800 quilômetros, não é? Me parece que o elefante não é o animal assim mais veloz. Nós temos cervos, guepardos, né, que atinge 100 até 120 quilômetros por 110 quilômetros por hora. Parece que o guepardo atinge essas velocidades. Então daí eu estava compartilhando com ele, falei, olha, foi muito interessante você compartilhar esse sonho comigo, foi muito interessante, porque trata-se de uma pessoa que tem assim, um certo nível de ansiedade, ele é um empresário, tem as suas preocupações empresariais. Eu falei, foi muito interessante você compartilhar esse sonho, não é? Porque o elefante, ele pode estar representando esse sonho. Você tem 800 quilômetros para caminhar, mas você está montado num elefante. O sonho ele precisa cumprir algumas etapas: a paciência e a coragem. A paciência de sabermos que as coisas não acontecem da noite para o dia. Se Deus quiser, Ele faz o milagre, Ele faz as coisas, não é? Ele faz as coisas abruptamente, mas grande parte das coisas, nós sabemos muito bem, nós que temos juízo, sabemos que elas vão ocorrendo paulatinamente, gradativamente, como um tratamento. De repente a pessoa está com alguma enfermidade, alguma patologia, vai ser submetida a um tratamento médico, vai precisar se submeter ao tratamento, não é? Então, do ponto de vista cristão, nós acreditamos no milagre de Deus, Ele faz as coisas abruptamente, repentinamente. No dia de Pentecostes foi de repente, mas não é tudo que é assim, não. Tem coisas que elas acontecem paulatinamente, gradativamente, não é? Então a paciência é saber que as coisas acontecem, não é? Acontece paulatinamente, gradativamente. E a coragem para assumir os riscos, porque na vida nós assumimos às vezes riscos, não é? Faz parte, assumirmos riscos. Às vezes a minha esposa fala, não, Djalma, cuidado com isso, não faz isso aqui não. Fala, Marcelo, é o seguinte, eu preciso viver, não é? Mas numa boa, a gente conversa, né? Numa boa, como os irmãos conversam com as vossas esposas. Falo, Márcia, eu preciso viver, eu vou tomar minhas precauções, mas eu não vou deixar de fazer as coisas que a gente tem que fazer. Na pandemia, por exemplo, olha, não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, não, eu vou com muita precaução, com máscara, com álcool gel. Até hoje eu tenho álcool gel na minha pasta, não é? Com máscara, com álcool gel, com precaução, mas a gente precisa fazer. Na vida, nós assumimos riscos, rompendo limites pessoais pela fé em Jesus. Na minha concepção, não sei se está fazendo sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Tem uma primeira frase que foi colocada aqui pelo comentarista, o pastor Elias, que diz assim: só teremos condições de fazer coisas maiores se rompermos os nossos limites
pessoais. Rompermos os nossos limites pessoais. Eu espero que durante aqui essa preleção, não é? Que nós estamos aqui na presença de Deus. Estamos aqui na casa do oleiro, o Senhor é o oleiro. Enquanto nós estamos aqui falando a palavra, eu espero que o Espírito Santo ministre no teu coração e no meu coração, para que eu possa romper alguns limites pessoais, com juízo, não é? Com juízo, não é a esmo aí, fazer as coisas como aventureiros ou aventureiras, não é? Mas precisamos romper limites. Não é fácil rompê-los, pois durante a vida eles têm sido a nossa zona de conforto. Na vida nós lidamos com duas regiões: a zona de conforto, muito conhecida, né? Zona de conforto e a zona de conflito. Imagine Abraão, com 75 anos lá em Gênesis 12. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Ele estava numa zona de conforto. Não é fácil a experiência abraâmica, não é fácil, não é? Tinha toda uma vida estabelecida, não é? Os dados bíblicos, não é? Os dados bíblicos nos demonstram que Abraão era um homem que tinha posses, não é? Ele estava numa zona de conforto, e ele ia para uma situação que ele mal tinha informações do destino. Ele só sabia que quem estava mandando ele era Deus. Talvez tenha alguém aqui que está passando por alguma situação desafiadora na vida, não é? Mas perceba esse momento que você está vivendo, ou está vivendo, ou já viveu, ou ainda vai viver. Perceba que nessas situações é Deus que está abrindo portas de oportunidade para que nós possamos romper os nossos limites. Eu já falei isso para os irmãos, isso não está aqui nos meus apontamentos, mas Deus está me fazendo lembrar, e eu quero compartilhar com você. Em 1998 eu trabalhava numa empresa, não é? Desde os 12 anos a gente trabalha, como todos aqui trabalham, não é? Trabalhamos aí, não é? E eu saí da empresa. Foi difícil para mim, foi difícil, meu irmão. Sempre naquela coisa da CLT, entendeu? Aquele 13º, foi difícil. Mas Deus me ajudou a romper limites. Talvez, não é? O Espírito Santo está ministrando certamente no meu coração, e em corações aqui que às vezes estão passando por situações, não é? Pessoa está namorando, não é? A pessoa vai ficar noiva, vai casar ou já é casado, não é? Eu estou falando aqui genericamente para todo mundo, não é? A gente vai rompendo limites para se adaptar a uma nova situação. Não é fácil, porque via de regra nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto. Eu me lembro agora de Pedro. Lembra no Monte da Transfiguração? Possivelmente os comentaristas dizem que era o Monte Hermon. O Monte Hermon. Não está aqui no comentário não, tá? Isso aqui é alguma coisa que eu estou acrescentando aqui. Estava lá no Monte Hermon, Jesus se transfigurou, apareceu lá Elias, não é? Apareceu quem mais lá? Moisés, não é isso? Apareceu Elias e Moisés, isso, Elias e Moisés. E naquela visão, não é? Jesus transfigurado, eles viram, não é? Aquela visão gloriosa lá em Mateus capítulo 17, após o apóstolo São Pedro, lá em Mateus capítulo 16, ele ter feito aquela declaração, que tu és o Cristo. Lá estava em Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias, que estavam representando respectivamente, Moisés a lei e Elias a classe profética, não é? Aí estava tão gostoso, né? Estava tão gostoso. Aí Pedro disse: Senhor, bom é ficarmos aqui, vamos ficar aqui, o negócio aqui está bom, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma cabaninha, né? Até parece aquela coisa de criança, né? Fazer uma cabaninha aqui para o Senhor, não é? Para o Senhor, para Moisés e para Elias. Mas tinha uma pessoa lunática lá embaixo do monte, não é? Tinha uma pessoa lunática lá embaixo do monte, que precisava do socorro do Senhor.
E o Senhor fez com que eles entendessem: não, nós não vamos ficar aqui na zona de conforto, a gente vai ter que partir para a chamada zona de conflito, enfrentar os desafios da vida. Se há algum desafio que eventualmente Deus permite na tua vida, glorifique a Deus, porque tudo isso é para o teu crescimento pessoal, ministerial, familiar, para a glória do Senhor. As pessoas que se recusam a sair da sua zona de conforto, eles têm alguns nomes, essa recusa. Está aqui no conteúdo programático aqui previsto. É a tradição, não é a minha tradição, não é? E nem sempre a minha tradição é a coisa mais recomendável. Às vezes eu posso estar envolto numa tradição, não estou me opondo aqui contra a tradição, não é? E nem o comentarista está se opondo à tradição, mas às vezes tem pessoas que se respaldam, não é? Eu me lembro uma vez de um encontro de casais, eu dei um exemplo, eu lembrei de um exemplo, e ministrei lá para os casais, e falei: então, teve uma moça, que ela estava ensinando uma amiga, a fazer aquela carne, como é que chama aquela carne comprida? Se me ajuda, irmãs? Lagarto. Estava ensinando a moça a fazer um lagarto, não é? Fazer um lagarto, estava ensinando. Ela tinha uma panela de pressão grande, assim, um bojo grande, ela cortou aquele lagarto em 3 pedaços, não é? Cortou em 3 pedaços, aquela panela grande, tá? E começou a rechear, e põe pimentão, e põe linguiça, e põe o que mais, o pastor Ronaldo? Bacon, e coloca essas coisas todas, né? E foi colocando. A amiga que estava sendo orientada por ela, porque ela estava ensinando a amiga a fazer esse lagarto, não é? A amiga falou: escuta, tá jóia, o lagarto tá legal, eu estou entendendo o que você está me falando, tá tudo legal, mas por que você corta em 3 pedaços? Ela já começou a ficar vermelha, não é? Ela começou a ficar vermelha, ela falou: escuta, chega de pergunta, para de pergunta. Quando eu aprendi a fazer esse lagarto, é assim, a minha mãe me ensinou a fazer assim. Você não me pergunta mais isso, não é? Porque eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho resposta. Não me pergunta, senão não vou te ensinar mais a fazer o lagarto. A gente não vai dar continuidade aqui. Passou uns 15 minutos, tal. Então, e faz mais isso, e faz mais aquilo, e frita aqui uma cebola, alho, sei lá, alguma coisa assim. Amiga, tudo jóia. Puxa, tá legal, a sua aula tá muito boa. Mas por que? Eu queria saber por que você corta em 3 pedaços. Aí ela começou a dar pulo, ela estava virando, já estava ficando verde que nem o Hulk, entendeu? Estava muito brava, falou: amiga, não me pergunta mais. E ela perguntou mais uma vez, ela falou: se você me perguntar mais uma vez, não é? Eu não vou mais ensinar. Mas de repente, enquanto ela estava falando, ocorreu na vida dela aquilo que alguns anos atrás, as pessoas mais velhas vão entender, aconteceu na vida dela, o cair a ficha, não é? Quem chegou a fazer ligação naqueles orelhões das companhias telefônicas, né, pastor? Né? E então caiu a ficha. Na psicanálise nós chamamos de insight, né? No mundo grego se falava eureka, achei, encontrei, agora que eu estou entendendo. E sabe o que ela entendeu? Talvez você já tenha a resposta. Sabe o que ela entendeu? A mãe dela, quando ensinou ela ensinou numa panela pequena. Muito obrigado, pastor Lorival, muito obrigado. Isso aqui é coisa. Isso aqui é coisa de igreja Betânia. O pastor do Clé Júnior, ele já sabe. Das primeiras vezes que eu vim ministrar aqui na igreja Betânia, de repente o pastor do Clé Júnior, ele chegou com uma bandeja, que eu estava aqui embaixo, ele: pastor Djalma, dá para parar um pouquinho só para tomar um cafezinho? Eu olhei assim, eu falei: café?
Poxa, eu falei, puxa, nunca tinha ocorrido isso comigo. Então a igreja Betânia é uma igreja extremamente acolhedora. Aí, enquanto ela estava retrucando a amiga, por conta que tinha que cortar em 3 pedaços, aí caiu a ficha dela, deu um eureka nela, ela entendeu. Sabe por que ela estava cortando em 3 pedaços? Porque quando a mãe ensinou ela a fazer o lagarto, a mãe tinha uma panela pequena, não cabia o lagarto, ela cortava em 3 pedaços para condicionar lá. Só que agora ela tinha uma panela desse tamanho, e ela continuava cortando. A grande questão não é fazer julgamento da vida de ninguém, não é? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que o pastor do Clério, ele pede para nós lermos aqui, que é o texto da ceia do Senhor, para o pastor Lorival ler toda a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém vai analisar a vida de ninguém, eu vou analisar a minha vida. Na vida é assim, às vezes eu vou na janela para ver quais são os culpados das coisas da minha vida. Quem são os culpados? Abre a janela, eu quero ver. Quando na verdade eu devo olhar para o espelho e olhar para mim mesmo. Você é o culpado, não é? Você é o culpado. Você não vai querer mudar as pessoas, você vai precisar se adaptar a algumas situações da vida, mas às vezes nós estamos na janela procurando os culpados. Se a gente está no carro, eu olho pelo espelho retrovisor, não é? Para ver onde é que estão os culpados, quando na verdade eu preciso tirar o olhar do retrovisor e olhar para o para-brisa, que tem muito mais caminho para a gente caminhar, muito mais caminho para nós trilharmos. Recentemente eu fiquei sabendo de um senhor digno de todo o meu respeito, numa determinada região, não importa onde, isso é o que menos importa. Ele é um militar, de patente militar. Aí diz que a relação com ele, com a esposa é assim: você me respeita porque eu sou a minha patente militar, ó. E daí que você tem patente militar? Não é? Eu preciso romper os meus limites e saber que na vida nós temos o chamado exercício de papéis. Eu já convivi com pessoas que às vezes a pessoa diz assim: Djalma, pastor Djalma, você é psicólogo, você está me analisando. Eu falei: não estou analisando coisa nenhuma, não. Eu analiso quando eu estou lá no consultório, aí eu analiso, aí eu entro em algumas questões, porque faz parte da minha profissão. E na vida nós temos essas coisas chamadas exercício de papéis. Eu sou professor, hoje pela manhã eu estava dando aula, não é? Só que eu não fico dando aula toda hora, não é? Eu dou aula quando eu estou na sala de aula. Quando eu estou aqui embaixo, eu quero mais ouvir a palavra de Deus, que eu ouvi pelo pastor do Clério, pelo pastor Paulo Romero, ou qualquer outra pessoa que assumir a tribuna, ou uma sala de aula, não é? Eu já tive situações, a pessoa, o professor acho que está avaliando, né? Eu não estou avaliando nada. Na vida existe essa coisa relacionada ao exercício de papéis. Você pode ser policial lá não sei aonde. Na sua casa você é pai, na sua casa você é esposo. Você pode ser alguma coisa lá, assistente social, não sei aonde. Na tua casa você é uma esposa, é uma mãe, não é? Então eu fiquei sabendo, né? E essa esposa desse senhor, que é uma pessoa digna de todo o meu respeito, numa determinada localidade que não importa, isso é o que menos importa, não é? Diz que ela fica assim muito chateada, porque ele diz: você me respeita porque eu tenho uma altíssima patente militar. E daí que você tem uma patente militar, não é? Nós precisamos romper esses limites e entender, não é? E entender que na vida, na perspectiva sociológica, nós temos os chamados exercícios de papéis, não é? Os papéis sociais. Não é sempre, se eu sou professor, não é sempre que eu sou professor. Não, eu vou avaliar porque eu sou professor. Eu lá quero saber se você é professor. Aqui você está na condição de um aluno,
não é? Está na condição de um aluno. Eu já dei aula assim para engenheiros, advogados ou pessoas que às vezes não tem toda essa escolarização, mas com todo respeito a todas as categorias. Mas eu não quero saber se a pessoa é isso, aquilo outro. Aqui você está num curso básico, curso médio, num bacharel em teologia. Então você vai ouvir, não é impor isso, não é? Mas são os papéis sociais. Então tem pessoas que às vezes se pautam na tradição. Não vale a pena. Sair daqui é loucura, porque foi sempre assim. Tem coisas que foi sempre assim, ok. Agora tem coisas que podem ser mudadas. Podem ser mudadas. Aqui tem um outro item aqui que eu coloquei, a partir do estudo que eu fiz aqui, que você fez também. Eu sempre fui assim e não pretendo mudar. Que o Espírito Santo nos ajude, para que, se houver alguma área da minha vida que eu precise mudar, que o Espírito Santo me ajude, para que nós possamos mudar para a glória do Senhor. Tem uma coisa que eu relutei, mas eu vou compartilhar com você. São Paulo está com aquele chamado plano diretor, não é isso? Plano diretor. Eu poderia até chamar na internet aqui, mas não vou chamar. Plano diretor, não importa que projeto que é, projeto de lei, que data, não importa. Plano diretor. Lá na minha área, lá, Vila Mariana, Ipiranga, pega aqueles quarteirões, não é? Compra-se aquelas casas, derruba-se tudo, faz-se a terraplanagem e coloca lá um prédio, não é? Aquelas torres enormes. Em São Paulo é característico o chamado plano diretor. Agora, para que surja aquelas torres enormes, 10, 12, 20 andares, não é? Precisa ver o quê? A terraplanagem, a limpeza do terreno, a preparação do terreno e o lançamento dos fundamentos, para que haja então a construção. Há um texto que ficou martelando essa semana e eu relutei, não é? Porque tem tanta coisa para a gente falar, mas eu relutei, mas eu quero compartilhar com você. Quando o Senhor chamou Jeremias, já em Jeremias capítulo 1, no versículo 11, se não me falha a memória, ele diz assim: olha, o Senhor dizendo pela boca de Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares. Vou repetir: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e para arruinares. Fez isso? Aí o Senhor diz assim: e também para edificares e plantares. Bom, o que eu percebo aí? Você já, não é? Você perspicaz, homens e mulheres perspicazes, já entenderam. Primeiro você arranca o que precisa ser arrancado. Será que tem alguma coisa para ser arrancado em mim? Acredito que sim. Tem alguma coisa que não cabe você saber acerca de minha pessoa, e nem eu saber acerca da sua pessoa, mas alguma coisa precisa ser arrancada na relação do nosso ministério, não é? Estou falando aqui com os obreiros aqui, não é? Obreiros, tá? Respeitosamente, do nosso ministério, com a nossa família, não é? Porque tempo de coisas maiores começa lá na nossa casa também, porque o que acontece na casa vai repercutir na igreja do Senhor. Então primeiro se arranca, se limpa o terreno, não é? Prepara o terreno, faz a chamada terraplanagem, para que depois então possa acontecer o quê? Para edificar e para plantar. Consideremos os caminhos para essas grandes proezas. Primeiro, rompendo limites naturais. Refletir em limites naturais me faz pensar na chamada relação causal, isto é, causa e efeito. Nenhum efeito importante vai acontecer na minha vida se algumas coisas precedentes não ocorrerem.
Eu não vou ter um efeito significativo se algumas coisas antecedentes não ocorrerem. Não adianta ficarmos fixados em mudanças externas se algumas mudanças internas não ocorrerem em nossas vidas. Eu vou repetir, isso aqui para mim é muito forte. Não adianta ficarmos fixados em mudanças externas, estou falando em relação à minha vida, não é? Se algumas mudanças internas não acontecerem em nossa vida. Em primeira instância, eu não quero pensar em crescer mais do que o outro. Tem gente que está preocupada em crescer mais do que o outro. Não, eu quero crescer mais do que eu mesmo. Tá? Eu não tenho a menor preocupação. De querer ser melhor. Eu não tenho isso, não faz parte da minha natureza. E eu coloco isso diante de Deus. Eu não quero nem saber. Não é? Não quero nem saber esse tipo de competitividade, não é? Que às vezes, de repente, alguma família pode ser abençoada, mas as pessoas competem. Alguma igreja, não estou dizendo aqui, por favor. Até essas coisas para a gente falar gera um pouquinho de constrangimento, mas eu não estou falando nada em relação à igreja Betânia. Eu estou falando aquilo que Deus coloca no meu coração. Amém, amados? Não estou me referindo à sua igreja, à igreja Betânia, absolutamente. Quem sou eu é na fila do pão, não é? Mas às vezes as coisas podem crescer, mas existem preocupações competitivas. Fulano está cantando muito, já geram ciúmes, e a coisa poderia crescer. Deixa ele cantar, deixa ele pregar, deixa ela pregar. Deixa que as coisas aconteçam para a glória de Deus. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: portanto, quer comais ou bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Tá? Eu acredito que algumas pessoas se perdem na caminhada, pois estão mais preocupadas com o crescimento do outro, talvez por pensar que o crescimento do outro possa apagar a minha luz. Você já deve ter ouvido isso por aí, não é? Tem gente que às vezes quer apagar o brilho do outro, para que o meu brilho possa refulgir. Agora, quem é que perde isso? Quem é que perde? Perde o reino de Deus, perde uma família. Os irmãos de José, por exemplo, né? A famigerada história de José, né? Perdeu a família. Logicamente que Deus transformou tudo aquilo em bênçãos e etc e tal. Uma situação de José. Eu não estou aqui questionando o andamento histórico da biografia de José, mas existem pessoas que às vezes se incomodam com o sonho do outro, não é? Com a caminhada do outro ou da outra, e tudo isso compromete às vezes a manutenção de uma família, ou às vezes, em algumas situações por aí desse mundo afora, de alguma igreja local. Quando na verdade cada um deve estar exclusivamente preocupado com o desenvolvimento da sua performance, a sua performance pessoal e ministerial. Paulo, inclusive, escrevendo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai. A palavra operai, na Almeida Revista Atualizada, também pode ser traduzida por desenvolvei, operai ou desenvolvei a vossa salvação. Crescei, não é? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Digo amém. Amém. Deixa eu tomar esse café, senão ele vai esfriar. Vamos lá. Quais os limites que devemos vencer para que consigamos coisas maiores? Quais os limites que devemos vencer para que consigamos coisas maiores? Precisamos alimentar e realimentar os nossos sonhos. Não deixe de sonhar. Não é viver aí no vazio da vida, mas sonhe. Não é? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso técnico, não é? Eu quero me esforçar, amanhã depois eu quero ser um obreiro, uma obreira na casa de Deus.
Tenha sonhos. Sonhos, eles mobilizam as nossas vidas. Eu entendo que o sonho precisa cumprir 2 importantes encaminhamentos. Como eu já falei e reitero, a paciência e a coragem. O sonho não vai acontecer da noite para o dia. Vai ter que ter paciência, não é? Eu tinha um sonho. Na década de 80 eu tinha um sonho. Eu queria fazer a faculdade de teologia. Fui lá. Meu pai ficou com câncer. Às vezes eu estava fazendo resenha. Meu pai lá no Hospital Santa Isabel, eu atendendo meu pai. Aí ele dormia um pouquinho. Aí eu ficava, sabe aquela mesinha que o paciente come? Eu pegava aquela mesinha, punha aqui assim. Tudo bem, pai? Aí ele dormia. Aí eu começava a fazer minhas resenhas para apresentar lá na faculdade, não é? Na semana, nos dias subsequentes, não é? Então, mas eu tinha um sonho, e graças a Deus, eu não estudei na maior universidade, faculdade desse planeta, mas foi um sonho que Deus me deu. Ele cumpriu na minha vida. Ele já tem cumprido sonhos da tua vida, e Ele vai cumprir sonhos para a sua glória, para a sua honra. E coragem, como eu já falei, para enfrentar os desafios. Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, o escritor aos Hebreus, ele assim declara: pela fé eles lutaram. Os heróis da fé lá, não é? Hebreus 11 fala isso, dos heróis da fé. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Uma outra coisa que eu preciso melhorar na minha vida, isso aqui não tá aqui no texto, mas eu acrescentei aqui. Eu reli o material, reli, e eu acrescentei alguma coisa aqui que faz parte da minha individualidade, não é? Levando em consideração essa primeira premissa do comentarista: só teremos condições de fazer coisas maiores se rompermos os nossos limites pessoais. Às vezes o meu limite pessoal precisa passar, sabe aonde? Pela comunicação. Como eu preciso melhorar na comunicação? Comunicação, via de regra, são aquelas 3 variáveis, 3 ou 4 variáveis: o emissor, o receptor, a mensagem e o feedback, o retorno, não é? Emissor, receptor, a mensagem, que é o que está acontecendo aqui, e o feedback, o retorno, não é? Existem também os canais de comunicação, etc. e tal. Mas há um autor chamado Václavic, em 1973, Václavic, ele estabeleceu algumas considerações sobre a comunicação. Então são limites que eu preciso. Sabe qual é a minha ideia quando eu falo sobre isso? Eu não posso pensar em coisas maiores se eu não valorizar as coisas menores. Não adianta eu querer, não é? É como o pastor do clero, ele ressalvou as palavras do pastor Paulo Romeiro. Tem gente que já quer chegar aqui em cima, quando você precisa começar lá de baixo, não é? Precisa começar lá de baixo. Às vezes eu tenho um aluno que diz assim: não dá para a gente dar um jeito aí no curso. Não tem jeito, não. O curso é isso aqui, ó. São 3 anos, 4 anos, tem que fazer os trabalhos, tem que fazer as provas. Mas tem gente que se puder, ele quer arrumar um atalho. Não é? Então não dá, na minha concepção, enquanto eu estudava esse material, com temor e tremor, eu estava pensando nisso. Não dá para eu pensar em coisas maiores enquanto eu não valorizar as coisas menores. As coisas menores, não é? Então Václavic, ele fala, porque às vezes através dessas coisas menores, não é? Como é que fala aí, a coisa sai pelo ralo, como é que é? Qual é o ditado que fala? Vai saindo pelo ralo, né? De repente a felicidade sai pelo ralo, vamos dizer assim, não é? As coisas elas se esvaem, não é? Escorrem pelo ralo. Muito obrigado, pastor Lorival, não é? Entendeu? Escorrem pelo ralo. Então precisamos valorizar as coisas menores. Até porque o profeta Zacarias, ele enfrentou isso lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10. E no ano 519 a.C., eu estava relendo dessa semana, não é? Quando eles estavam dando andamento à construção do templo de Zorobabel,
que havia sido interrompido de 536 até o ano 520, 16 anos de paralisação. Agora no ano 519 eles estavam retomando a obra, a partir do ano 520. Já no ano 519 a obra estava sendo retomada. Mas algumas pessoas olharam assim, não é? Porque às vezes a gente valoriza mais a coisa, não estou dizendo, eu estou falando a gente, mas não é você, a gente genericamente. Às vezes a gente valoriza mais a coisa do outro do que as nossas coisas, entendeu? A igreja do outro é bonita, não é? Tudo jóia, o louvor, a pregação, e as nossas coisas? E as nossas coisas? A família do outro é legal, o salário do outro é legal, o carro do outro é legal, e as tuas coisas? De repente eu estou chovendo no molhado, mas me permita, eu estou falando assim, segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Valorize as tuas coisas, valorize a tua casa, não é? Lembra aquela mulher lá, aquela mulher viúva, tinha os seus 2 filhos, não é? O que você tem em casa? Tua serva não tem nada em casa senão um pouquinho de azeite. Para ela era um pouquinho, mas o que aconteceu com aquele pouquinho? Multiplicação. Valorize as tuas coisas, valorize a igreja que você pastoreia, os obreiros que estão sob os teus auspícios, os teus cuidados. Valorize os teus filhos. Eu não estou julgando, né? Só uma reflexão, por favor. Que a gente aqui da casa, se eu estivesse num outro lugar, eu ficaria mais à vontade. Mas eu falei, meu Deus, me ajuda, que se o Senhor me encaminhar isso, não é? Quem sou eu aí para ficar, não é? Mas é só uma reflexão. Valorize o salário que você tem, a família que você tem. Valorize. Tem gente que valoriza mais um filho em detrimento do outro. Esse aqui é uma bênção, o outro. Todos eles são uma bênção. Todos eles são uma bênção. Cada um tem a sua característica. Cada um tem a sua característica. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua performance. E lá, quando eles estavam construindo o templo, aí começaram, tinha gente lá de dentro, não é? Ridicularizando, escarnecendo do templo de Zorobabel, que não tinha as mesmas dimensões, a mesma pompa, a mesma suntuosidade do templo de Salomão. Começaram a escarnecer. E qual foi a palavra do Senhor pela boca do profeta Zacarias? Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia dos humildes começos, não dá para falar de coisa grande se não falarmos das coisas pequenas. Porque quem despreza o dia dos humildes começos, esse vai ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Você já sabe do texto? Sabe o que significa o prumo? Aquele instrumento assim que mantém a verticalização, não é? A ordem de uma construção. Pode ser pequeno, mas está apontando para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. A tua casa, o teu ministério, a igreja, Capão Bonito, Itapetininga, Jardim Brasil, Registro, a sede, é tudo para a glória de Deus. A tua vida, minha irmã, é para a glória de Deus. A tua família é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Agora vamos pautar um pouquinho aqui na comunicação. Então a comunicação para o WhatsApp, lembra que eu falei para você? Rapidamente aqui. Ele diz que a comunicação ela se dá por olhar, espaço, silêncio e movimento. Não é? Eu na minha área, né? Não dá para eu falar de coisa grande se essas coisas não forem ajustadas. Não dá para falar coisas grandes de uma família. Eu já soube de casais que às vezes ele chegou para ela e falou assim: meu bem, o esposo falou para ela, vamos batalhar, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ganhar. E eles eram inteligentes, ganharam muita grana, muito dinheiro, não é? Só que depois que ele ganhou bastante dinheiro e ela também, ele falou:
quer saber, eu não preciso mais dessa mulher não. Cresceram tanto, mas desvalorizaram as coisas essenciais, a espiritualidade. A gente pode crescer, não é? Crescimento material não é sinônimo de perda, não, mas eu preciso crescer, conforme diz Pedro, em 2 Pedro 3,18, preciso crescer na graça e também no conhecimento, não é? Então, comunicação, olhar. Tem gente que está se comunicando, hoje em dia é praxe. Você está falando com alguém, até um fornecedor, você está falando com ele, ele está lá no celular assim. Pode falar, a pessoa está lá, pode falar, estou te ouvindo. Falar, acho que você está ocupado. Aí eu chego para a pessoa e falo, acho que você está ocupado, eu volto outra hora. Não, pode falar, ainda fica bravo. Pode falar, não é? Pode falar não. Se você quer me dar atenção, você se dirige a mim. Ainda mais se você é um fornecedor, você se dirige a mim. O problema é que essas coisas às vezes acontecem nas nossas casas. A pessoa quer falar, o pai quer falar com o filho, ou com a esposa, ou com o esposo, está lá, não, estou te entendendo, pode falar. Não, você quer falar comigo, você pega esse negócio e você coloca na mesa e fala, pois não. A não ser que de repente a pessoa está mandando um WhatsApp, está mandando um e-mail, uma situação emergencial, meu bem, daqui uma meia hora dá para a gente bater um papo, desculpa usar esse termo aqui, dá para a gente conversar? Estou aqui com uma situação emergencial, não é? Dá para a gente conversar depois? É justo, é melhor assim, do que você falar, não, pode falar, estou te entendendo não. Comunicação precisa ser subproduto de olhar. Quando você vai conversar com alguém que é muito importante na sua vida, você pode ter certeza, você deixa tudo e você vai ficar, às vezes você fica até embaçando demais, né? Porque é importante. E na minha casa não é importante? E na igreja não é importante? É importante olhar. Silêncio. Quantas vezes que eu erro? Às vezes a esposa está falando, alguém está falando, de repente você vai lá e interrompe. Deixa a pessoa falar. Não é? Silêncio. Quando ele está falando, eu vou ouvir. O apóstolo Tiago foi muito sábio da parte do Senhor ao dizer, meus irmãos, sabeis uma coisa, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. É como se Tiago estivesse falando, dá uma olhadinha no espelho e veja que você tem 2 orelhas e uma boca só. Alguma coisa está dizendo para você ouvir um pouquinho mais e falar um pouquinho menos. E eu erro nisso. Eu preciso me arrepender a cada dia, eu erro. E me permita, talvez, alguns irmãos aqui, talvez, não sei, não é? Cada um que se avalie, não é? A partir das coisas que Deus vai falando, às vezes erramos. Quantos casais sofrem de algum tipo de incompatibilidade porque a comunicação, não é? A pessoa não olha, não ouve, não é? Espaço. Se alguma coisa me interessa, o pastor Jurandir quer falar comigo, pastor, pois não, eu diminuo o espaço, porque me interessa. Agora, se não me interessa muito, sim, pastor, pode falar. Estou dando algum sinal para o senhor, né? Logicamente que é uma ilustração. Estou dando um sinal de que não me interessa muito não. E movimento, não é? Quando você conversa, você senta, não é? Você fica parado, você fica atento no que a pessoa está falando. Eu estou falando essas coisas que Deus colocou no meu coração, porque é assim, amados, não dá para falarmos de coisas grandes se não pensarmos na infraestrutura. Essa igreja está em pé depois de 58 anos, não é isso? Não tem rachadura, porque certamente pastor Ducler, pastor Odair, que foi o Zorobabel dessa obra aqui, lembra, pastor Odair? Não é? Esses homens denotados, abençoados, e todos aqueles que estiveram engajados, trabalharam na infraestrutura.
trabalharam na infraestrutura para que a obra crescesse, e hoje nós vemos essa igreja aqui abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor, graças a Deus. Eu tenho aqui 2 minutos, eu já vou encerrar. Rompendo os limites espirituais. Rompendo os limites espirituais. O rompimento dos nossos limites para conseguirmos coisas grandes deve passar necessariamente pela espiritualidade. Eu particularmente, eu não gosto de ficar espiritualizando tudo, não. Tem gente que atribui muita coisa ao diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Parece que meu dinheiro não dá. É lógico, toda hora você vai comer pizza não sei aonde, você vai viajar não sei para onde, nunca faz um fundo de reserva. O pastor Lorival, ele tem um ditado que eu sempre falo com a minha esposa, não é? Que é um ditado nosso, mas é que eu ouço mais de vez em já toda hora não, mas o pastor Lorival já falou para mim, e eu pego essa palavra para mim. O dinheiro não leva desaforo para caça, né? Falando espanhol agora, sem falar espanhol nada. O dinheiro não leva desaforo para casa. Não que eu estou querendo dizer para você, você gasta o teu dinheiro do jeito que você quiser, não é? Agora tem pessoas que às vezes têm um déficit, está no vermelho na sua vida econômica, financeira. Por quê? Porque gasta muito, não é? Tem alguns lugares aí do Oriente Médio que as mulheres gostam muito de bolsa e sapato. Do Oriente Médio, no Brasil não. Não vem falar aqui no Brasil não é? Nada contra, mas às vezes a gente vai precisar conter, tanto homens como mulheres, vai precisar conter, não é? No sentido de mantermos aí o aspecto econômico da família. Deixar de visualizar as coisas de uma perspectiva espiritual é completamente insano, insensato, pois muitas ações do mundo em que vivemos são resultantes de ação de potestades malignas que só serão vencidas com oração e consagração a Deus. Agora sim, eu peço mais 1 minuto, eu já vou concluir. Em seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, eu me lembro, eu estava montando aqui esse estudo em função aqui do que foi proposto aqui pelo pastor José Elias Cross, e eu me lembrei do livro O Mundo, a Carne e o Diabo. Então, em seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, o Dr. Russell Shedd, ele viveu de 1929 a 2016, ele faleceu em 2016. Ele narra a história de Dom Quixote de La Mancha. Preste bem atenção nessa história. Você conhece, mas só quero ressaltar ela para você. Ele narra a história de Dom Quixote de La Mancha, do autor Miguel de Cervantes, um espanhol que viveu de 1547 a 1616. Ele diz que Dom Quixote de La Mancha, que era um cavaleiro da Idade Média, na verdade ele estava ironizando o sistema podre, falido da Idade Média. Mas ele diz então que Dom Quixote de La Mancha era um cavaleiro da Idade Média, estava num cavalo manco, imagina, um cavalo manco, com a sua lança e riste, e ele queria conquistar um moinho de vento. Ele viu lá um moinho de vento, aquelas hélices enormes, queria conquistar. E ele falou, tem inimigos ali. Só que não tinha inimigos ali. Não tinha inimigos. Aí você vem me perguntar no final, o que isso corresponde à nossa vida? Não tinha inimigo. Sabe o que aconteceu? Ele chegou perto, não tinha inimigo nenhum. A lança dele se enroscou na hélice e ele caiu da cavalgadura, levou um tombo feio, não é? E assim termina esse momento da narrativa de Miguel de Cervantes e Dom Quixote de La Mancha. O que significa isso, pastor? O que isso tem a ver com a nossa exposição aqui? Sabe o que significa? Às vezes tem situações de família, situações de igreja, situações da minha vida pessoal, que eu digo assim, é o fulano que está me fazendo isso, é ela que está me fazendo isso, é ele que está me fazendo isso, e na verdade não é nem ele nem ela, às vezes é uma ação maligna, que está conspirando para tirar a tua paz.
E nós só venceremos essa batalha, sabe como? Com jejum e oração, com vida com Deus. Nós somente romperemos limites, alguns limites da nossa vida, e chegaremos a estágios mais elevados quando nós entendermos, conforme diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e com o sangue, não é contra ele nem contra ela, mas nós lutamos contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século. Então às vezes tem alguém, não é, que está fazendo alguma coisa, não é, que está propiciando algum tipo de instabilidade no lar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e saber que essa batalha será vencida, sabe como? Com a graça de Deus na nossa vida, com a unção de Deus na nossa vida. Amém. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Djalma. E assim encerramos a quarta plenária. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos para o lanche da tarde. E às 7h30 da noite nós vamos retornar no culto, da qual receberemos aqui a missionária Simone Melo para ministrar o capítulo 9 e 10. Amém? E aí amanhã encerraremos com 11 e 12. O pastor do clero vai orar por nós agora. Terminando o lanche, irmãos, cada um que está no seu alojamento se apresse para o banho. Às vezes tem mais de um, mais de dois, mais de três, certo? 7h30 em ponto a gente pretende começar o culto, porque nós não podemos estender, porque amanhã o culto é cedo. Amém, meus amados? Então, assim que o pastor do clero encerrar, nós vamos para o nosso lanche. E repetindo, você que chegou agora, você que chegou no final, o jantar será assim após o culto. Assim, por causa do jantar, irmãos, nós não teremos cantina de novo, tá? Eu quero convidar o irmão Cristiano para vir aqui à frente. Ele à noite vai cantar, né? Ele está representando o pastor Valdemar, que lamentavelmente ele não pôde estar conosco devido a uma pequena cirurgia que ele teve que fazer. E o médico recomendou absoluto repouso, né? Agradece a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos nesta tarde te louvar, queremos nesta tarde, Senhor, te agradecer, Senhor, por este momento que aqui nós tivemos. Senhor da glória, nos guarda, Senhor, e nos prepara para que nós estejamos aqui à noite te louvando, Senhor, e te engrandecendo, Senhor. Assim nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Meus amados, vamos nos dirigir lá para o galpão, para o nosso lanche. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar